Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual. E, por último, o colega André irá falar da legislação previdenciária. Pois bem, com relação à legislação federal, o primeiro assunto que a gente tem para hoje, a gente traz de volta a questão dos parcelamentos especiais junto à Receita Federal e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Na semana passada, nós já comentamos, que a Receita Federal, através da portaria número 208, de 12 de agosto, ela regulamentou a adesão às transações especiais junto à própria Receita. E também nós já tivemos no início do mês de agosto a portaria 6.757 da PGFN, regulamentando também no âmbito da Procuradoria as renegociações de dívidas. Essas transações especiais, embora muitos tratem como refis, elas diferem daqueles refis que surgiram no passado, onde os contribuintes podiam acessar o site da Receita e da PGFN e ali eles tinham toda a listagem dos seus débitos e as possibilidades de pagamento com descontos, e eram feitos de uma forma mais automática. Então, os refis dos anteriores, o contribuinte tinha de uma forma objetiva já as parcelas, os descontos, a possibilidade de já lançar a compensação de crédito de prejuízo fiscal e da base negativa, e já tinha uma adesão bem automática. Hoje, essa proposta da regulamentação através de transação, ela se assemelha a um refis, mas ela não é tão objetiva quanto os refis. Por quê? Porque, num primeiro momento, a Receita Federal e a Procuradoria disponibilizam as propostas normais de transação de acordo com a avaliação que é feita pelo próprio sistema da Procuradoria e da Receita. Eu digo, da Receita Federal só entra em vigor a partir de setembro. Então, o que acontece? O contribuinte hoje, para saber se ele vai ter descontos, quanto por cento ele vai ter de desconto, de multa, juros, e a possibilidade de utilizar créditos, ele vai ter que prestar algumas informações para a Receita e para a PGFN. Uma vez processadas essas informações, esses órgãos vão emitir uma classificação do contribuinte, para dizer se o contribuinte é um contribuinte que tem condições de pagar aqueles débitos num prazo de 5 anos, pagar total ou parcial, ou se é uma situação de difícil recuperação. E os descontos de multa e juros, eles são concedidos somente para aqueles contribuintes que estão numa situação muito difícil, de calamidade. Então, aqueles contribuintes onde a Receita e a Procuradoria entendem que a recuperação desses créditos é difícil, quase que remota. Esses têm direito aos descontos. Os contribuintes que não apresentam situação de calamidade, que estão numa situação normal, mas que por questões da Covid ou outras eventualidades estão em atraso, esses não está previsto a concessão de descontos, nem de multa, nem de juros, nem dos encargos. Está previsto, então, somente prazo de pagamento. O que acontece? O contribuinte que se sentir injustiçado ou se sentir no direito de receber os descontos, ele tem que fazer uma proposta individual dele, pedindo a revisão dos conceitos, apresentar as suas razões e pedir, então, os descontos ou o alongamento do prazo. Então, como eu disse no início, esses processos de regularização de débitos, tanto no âmbito da Receita quanto da Procuradoria, eles não são de forma objetiva e existe lá. Por isso que hoje existe as modalidades de transação. Existe a transação por adesão à proposta da Receita Federal ou da PGFN. O contribuinte acessa o site da Receita e da PGFN,
O da Receita, é lógico, é só a partir de 1º de setembro, né? Da PGFN hoje já está no ar, e ali ele vai, então, verificar quais são as suas condições de negociação. Também existe uma outra proposta, que é a própria PGFN ou Receita Federal fazer uma proposta individual, né, para o contribuinte, direcionada ao contribuinte. E, por último, o próprio contribuinte, então, não satisfeito com a proposta da Receita ou da PGFN, ele fazer, então, um pedido de revisão e uma transação individual. É assim que está funcionando na PGFN, e é assim que vai funcionar perante a Receita Federal a partir de 1º de setembro. Com relação aos débitos no âmbito da Receita Federal, só lembrando que aqueles contribuintes que têm dívidas de inferior a R$1 milhão, eles não vão poder propor fazer negociação individual. Eles vão ter que aderir à proposta da Receita Federal dentro da classificação que a Receita Federal lhes der. Os contribuintes que tiverem débitos entre R$1 milhão e inferior a R$10 milhões, eles poderão fazer proposta individual simplificada para a Receita, apresentando as suas razões, pedindo descontos, somente a partir de janeiro de 2023. E a partir de 1º de setembro de 2022, os contribuintes que têm débito acima de R$10 milhões, esses poderão, então, não satisfeitos com as condições de negociação que estiverem no site da Receita, poderão já a partir de 1º de setembro ingressar com um pedido, uma proposta individual de negociação. Então, com relação aos débitos, aqueles contribuintes que têm débitos junto à Receita Federal, esse seria o recado que a gente gostaria de transmitir no dia de hoje para os senhores. Agora, ainda na sequência da legislação federal, nós temos aí uma decisão do CARF que saiu recentemente, e essa decisão ela é uma decisão bem importante para fins de crédito de PIS e COFINS. E ela trata de uma matéria que já vinha sendo discutida pelos contribuintes há vários anos, né, que se diz respeito à tomada de crédito de PIS e COFINS sobre os desembolsos com fretes na transferência de produtos entre o estabelecimento da pessoa jurídica. Até a presente data, a Receita Federal não tem aceito, né, que os contribuintes tomem crédito nos fretes de transferência de produtos entre os seus estabelecimentos. Então, é o caso de uma indústria que está, vamos supor, estabelecida aqui no Rio Grande do Sul e que transfere seus produtos para as filiais, que são meras pontos de distribuição, para os outros estados, São Paulo, Minas, Rio, como exemplo, né? Esse frete de transferência da indústria, vamos supor, aqui no Rio Grande do Sul, até o seu centro de distribuição nos outros estados, a Receita Federal sempre entendeu que esse frete ele não constituía um insumo com direito a crédito de PIS e COFINS. Embora se assemelhe muito e corresponde a uma extensão da venda, de um frete sobre venda em muitos casos, né? Mas agora, através de um julgado no processo número 11.080.005380 de 2007, o CARF, né, uma decisão do CARF, vamos registrar aqui, essa decisão é do CARF, reconheceu o direito a aproveitamento de crédito de PIS e COFINS nos fretes de transferência. É lógico que essa decisão do CARF ela vale somente para o contribuinte que está nesse processo, mas já é um indício de que o CARF talvez vá continuar a tomar decisões nesse sentido. Então, é uma boa notícia para os contribuintes, principalmente aqueles que já vêm fazendo crédito de frete de transferência. Alguns estão sofrendo glosas e outros estão correndo risco. Mas essa decisão do CARF é um alento e mostra que o CARF está num caminho certo, que é de gerar o direito ao crédito PIS e COFINS dentro daquele conceito da essencialidade e relevância. Porque o frete de transferência se assemelha ao frete sobre vendas e ele sim, ele é essencial,
é relevante para atividades da empresa. Sem a realização, esse custo de serviço de frete, não tem como escoar a sua mercadoria. Então, com relação à legislação federal, o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores no dia de hoje seriam esses. Fiquem aí na sequência com o colega Luiz Antônio, que vai tratar da legislação estadual. Um abraço a todos e até o próximo painel tributário. Bom dia a todos. Nessa parte do painel vamos tratar de assuntos vinculados ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, publicados na semana passada. O primeiro assunto diz respeito ao diferimento do ICMS na importação de mercadorias destinadas à industrialização. É que foi publicado um decreto condicionando o diferimento do pagamento do ICMS nas entradas decorrentes de importação de mercadorias destinadas à industrialização pelo importador, e isto está previsto já no artigo 53, inciso 7 do regulamento do ICMS, dispositivo este que admite o diferimento a partir de 1º de julho de 2022, na hipótese em que a mercadoria não esteja relacionada no apêndice 17 do regulamento. O apêndice que relaciona uma série de mercadorias e produtos, né, que já estavam ao abrigo do diferimento na importação, e que agora, então, tem ampliado, então, de modo geral, na indústria, quando da compra de insumos, nas operações de entradas decorrente de importação do exterior, promovidas, então, por titular de estabelecimento inscrito no ICMS, o chamado CGCTE, né, enquadrado na categoria geral de mercadoria destinada à industrialização pelo próprio importador. Nesse caso, o diferimento da importação aplica-se somente, exclusivamente, às mercadorias destinadas à industrialização pelo próprio importador, o que não estava especificado. Era, sim, admitido com base nesta legislação, né? A redação dava a possibilidade de importar com o diferimento dos insumos, mas agora ficou bem esclarecido que é quando a industrialização for realizada pelo próprio importador. E não se aplica, ainda tem mais uma condição, às mercadorias que fazem jus à redução da base de cálculo prevista no artigo 23, inciso 89, quais sejam ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, fosfato natural bruto e enxofre nas saídas promovidas por estabelecimentos extratores. Também amônia, ureia, sulfato de amônio, nitrato de amônio, MAP, DAP, cloreto de potássio, adubos simples e compostos, fertilizantes, DL-metionina, seus análogos, produzidos para uso na agricultura e na pecuária, vedada a sua aplicação quando dada ao produto destinação diversa. Então, é estabelecida esta condição, né, de que não possa ser utilizado para estes produtos e também que seja exclusivamente de industrialização do próprio importador. Então, esta é a alteração que a gente julga importante, né, que seja destacado em relação à questão das importações de mercadorias nesta semana. Depois tivemos mais um decreto relativo à nota fiscal fácil, né? Tivemos, então, instituído o regime especial desta nota para a emissão da nota fiscal de consumidor eletrônica, modelo 55. Essa nota fiscal fácil já era utilizada para operações realizadas, por exemplo, para produtores rurais, né, saída de produtos, né, de estabelecimentos produtores rurais, transportadores autônomos na emissão de conhecimento de transporte, manifesto, né, o MDFE, tudo na forma e nas hipóteses previstas lá na instrução normativa do
ICMS, no caso, a Instrução Normativa 45/98. Esse dispositivo também revoga a exclusão que havia para o Estado de São Paulo para a utilização da nota fiscal fácil. A nota fiscal fácil, então, com esta possibilidade, teve já implementada a sua própria instrução normativa, né, na regra geral das orientações normativas do Estado. Foi estabelecida, então, a possibilidade de emissão, lá na instrução, dessa nota fiscal de consumidor eletrônica, sob a forma de regime especial, de acordo com o ajuste CINIEF 3719, e excluindo, obviamente, de lá também, o Estado, a vedação feita, ou exclusão feita ao Estado de São Paulo, de acordo com o ajuste CINIEF 27/22. Também tivemos mais um decreto, e esse trata de uma alteração em relação aos procedimentos na venda de veículos automotores, automotores novos, no caso, né? Quando vendidos diretamente a consumidor, para a definição da base de cálculo do imposto, que foi incluída a regra relativa aos percentuais a serem aplicados sobre o valor do faturamento direto ao consumidor, convalidando assim procedimentos já adotados no período de 25 de fevereiro de 2022 a 6 de julho de 2022. E por último tivemos a divulgação também de mais uma instrução normativa em que ficou estendida a possibilidade do regime especial relativo à movimentação de pallets e de containers para qualquer estabelecimento da empresa proprietária, desde que atendidos os requisitos estabelecidos no convênio 4 de 99. Uma alteração específica, então, para a questão da movimentação de pallets e de containers, contentores, através de regime especial, que muitas empresas utilizam este benefício. Então, eram essas as informações da área fiscal, especificamente em relação ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, então, o colega André vai comentar as alterações da legislação previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Abrindo a parte final do nosso painel tributário de hoje, gostaria de iniciar comunicando que, como acontece nessa mesma época em todos os anos, o Ministério do Trabalho e da Previdência publicou portaria dispondo sobre a disponibilização do resultado do processamento do fator acidentário de prevenção com vigência para o ano de 2023, por subclasse do CNAE. De acordo com a portaria, o valor do FAP de todos os estabelecimentos, juntamente com as respectivas ordens de frequência, gravidade, custo e demais elementos que compuseram o processo de cálculo do FAP, serão disponibilizados no dia 30 de setembro e poderão ser acessados no site da Previdência Social e da Receita Federal. O FAP poderá ser contestado perante o Conselho de Recursos da Previdência Social exclusivamente por meio eletrônico. A contestação deverá versar exclusivamente sobre razões relativas a divergências quanto aos elementos que compõem o cálculo do FAP. O formulário eletrônico de contestação deverá ser preenchido e transmitido no período de 1º de novembro de 2022 a 30 de novembro de 2022. Outra questão importante que eu gostaria de trazer para vocês é que na semana passada encerrou a vigência da medida provisória número 1110 de março desse ano, sem ter sido convertida em lei. A referida MP alterava para o dia 20 o prazo de recolhimento das contribuições do Simples Doméstico e do INSS e Fundo de Garantia devidos pelo segurado especial.
Cabe lembrar que essa mudança nos prazos de vencimento ainda não havia entrado em vigor, pois somente produziria efeito a partir da data de início da arrecadação por meio da prestação dos serviços digitais de geração de guias, o que ainda não ocorreu. Também informamos que a medida provisória número 1109, que tratou da adoção por empregados e empregadores de medidas trabalhistas alternativas e sobre o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, para enfrentamento das consequências sociais e econômicas de estado de calamidade pública decorrente da pandemia, foi convertida na Lei número 14.437. Lembramos que essa medida provisória, 1109, agora convertida em lei, tratou das seguintes medidas trabalhistas alternativas: teletrabalho, antecipação de férias, férias individuais, concessão de férias coletivas, banco de horas, aproveitamento e antecipação de feriados e suspensão da exigibilidade dos recolhimentos do Fundo de Garantia. E por fim, gostaria de compartilhar com vocês uma consulta bastante interessante de um dos nossos clientes, que tratou do preenchimento do evento R255 da FD Reinf. O questionamento foi quanto à obrigatoriedade de um produtor rural, pessoa física, que estava adquirindo a produção rural de outro produtor rural, pessoa física, preencher esse evento. Antes de prosseguir, cabe um apontamento para atualizarmos aqueles que não recordam dessa matéria. Antes da inclusão do evento R255 na FDR-INF, as informações pertinentes às aquisições de produção rural, objeto de substituição tributária, eram informadas no evento S1250 do E-Social. Somente com a mudança vigente a partir de julho do ano passado, é que essas informações passaram a ser lançadas na FD-REINF. Então, para embasarmos a resposta da dúvida do nosso cliente, buscamos apoio no manual da FD-REINF, mais precisamente no conceito do evento R255, o qual se refere à aquisição de produção rural. Segundo o manual, o evento R255 é aquele pelo qual são enviadas as informações relativas à aquisição de produção rural, de origem animal ou vegetal, decorrente de responsabilidade tributária por substituição, nos termos da legislação vigente. Aqui cabe ressaltar a parte do conceito onde há referência à aquisição de produção decorrente de responsabilidade tributária por substituição. Isso significa, em outras palavras, que nesse evento devem ser registradas informações sobre as operações de compra de produção rural sujeita à responsabilidade tributária por substituição, ainda que a produção adquirida seja isenta. Para quem não está familiarizado, lembro que a responsabilidade por substituição é aquela em que o contribuinte, de fato, existe e é perfeitamente identificável, mas por motivos relacionados à arrecadação e fiscalização do imposto ou da contribuição, ele é substituído por um terceiro, que acaba assumindo a responsabilidade do recolhimento do tributo. Então, reportando-se ao caso do Fundo Rural incidente na comercialização da produção entre produtores rurais, pessoas físicas, que é o caso da consulta do nosso cliente, não há que se falar em substituição do responsável tributário, uma vez que nessa situação, o seu recolhimento, no caso o Fundo Rural, quando há isenção, é sempre realizado, quando não há isenção no caso, ele é sempre realizado pelo produtor rural que está comercializando a sua produção, ou seja, pelo próprio produtor e não pelo adquirente. Isso significa que a resposta ao nosso cliente, que questionou sobre a necessidade do produtor rural pessoa física, adquirente da produção rural de outro produtor rural pessoa física, preencher o evento R255,
foi no sentido de que não existe essa obrigatoriedade, já que nessa operação não há substituição do responsável tributário. Então o cliente perguntou: André, e por que não há substituição do responsável tributário nesse caso? Porque o contribuinte de fato, nessa situação, é o próprio produtor rural que está comercializando a sua produção rural e que deverá recolher o Fundo Rural e o Senar, se devidos. Com essas informações, concluímos as novidades do painel tributário dessa semana. Desejo a todos um ótimo dia de trabalho.